o tema da live de hoje é low carb, do emagrecimento ao ganho de massa muscular, tá? Eu vejo que vocês confundem muito o que é low carb. Normal, tem muita coisa por aí, muita coisa errada. Todo dia a gente vê, né, perfis que se aproveitam do termo, da oportunidade de emagrecimento para tentar, enfim, né, passar uma informação errada por algum motivo. E hoje eu vou passar aqui para vocês, nessa live, low carb do emagrecimento ao ganho de massa muscular. Vocês vão ver que ela é uma estratégia versátil, de acordo com o que você busca, de acordo com o que você está querendo, onde você quer chegar, tá? Então eu vou falar agora sobre o que é uma low carb, a quem se aplica, as formas diferentes de se fazer, tá? Para vocês não terem mais dúvida disso. E no final, a gente faz, se der tempo, um tira dúvidas. Acho legal isso. Eu sempre quando eu tô sozinho, eu gosto de responder dúvidas de vocês para ver se ficou alguma coisa para trás. Vamos começar então, vamos lá. Low carb, do emagrecimento ao ganho de massa muscular. O que vocês têm que entender? O que é low carb, gente? Low carb é uma estratégia onde você tem uma redução de carboidrato. Porém, sua principal característica é que esses carboidratos sejam de origem 100% natural, com a exclusão dos grãos, tá? Isso é low carb. Não é uma cetogênica. Cetogênica a gente vai falar, não semana que vem, a outra. Eu vou fazer uma live exclusiva sobre cetogênica. Eu estou falando cetogênica, cíclica, corrida, tudo. Mas a cetogênica, ela não é flexível, tá? Ela é 20, 30 gramas de carboidrato. Principalmente quando a gente quer uma cetogênica terapêutica, uma cetogênica performance, onde o carboidrato é extremamente restrito, tá? Existe uma linha de cetogênica onde ela aceita até 50 gramas, então até 50 gramas algumas pessoas ficam em cetose, mas se você quer garantir que uma pessoa realmente esteja em cetose, produzindo corpos cetônicos, é 20, 30 gramas, ponto, tá? Não importa se você é uma pessoa saudável, não importa se você é uma pessoa doente, não importa se você quer... Enfim, a cetogênica ela tem um teto e ponto, é aquilo para todo mundo se adequa a isso. É por isso que ela é tão diferente, tem seus detalhes e tudo mais. A low carb não. A low carb ela é uma faixa, eu falo isso. Se você ainda não viu a minha lista de compras, tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso. A low carb ela vai de 50 gramas de carboidrato até no máximo 150 gramas. Alguns lugares falam 130, alguns lugares que eu falo pesquisadores tal, 150. Tá? Primal, por exemplo, fala assim. Lembrando, origem natural. Então é raiz e fruta. Tá? Legumes, raízes, frutas, até 150 gramas. Não entram grãos, arroz, feijão, lentilha, soja, qualquer tipo de grão, seja ele tem mais carboidrato, seja ele tem mais proteína, o que for. Tá? Não entram derivados de grãos, não entra trigo, farinha de trigo, arroz, farinha de arroz. Não entra farinhas derivadas de raízes, farinha de mandioca, o que for. Não entra produtos refinados de nenhuma espécie. Não entram grãos. Isso é conceito, tá? Esse é o conceito da dieta. Mais de 50 a 150 gramas. Beleza? Então, quando eu fico com 50 gramas? Quando eu fico com 50, com 100, quando eu fico com 150, como eu sei como chegar, qual que eu tenho que fazer, como eu sei como calcular isso, tá? É isso que eu vou passar para vocês hoje, e que o curso vai ensinar isso muito mais do que eu tô passando em uma hora para vocês, tá? Bom, para vocês entenderem se vocês querem emagrecimento ou ganho de massa muscular, a gente tem que entender um pouquinho como é que a gente emagrece, como é que a gente ganha músculo, tá? Para vocês saberem a diferença e depois eu vou fechar tudo. Vamos começar pelo emagrecimento? Mais fácil? Sim, emagrecer é muito mais fácil que ganhar massa muscular, tá? Muito mais. Não se compara, pode conversar com qualquer pessoa que já tentou os dois ou está tentando ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular é multifatorial, tá? A dieta não. Se você fizer dieta certo para valer, você vai emagrecer. Se você fizer dieta para valer e não fizer outras coisas, você não ganha massa por isso. Para você emagrecer, você tem que ter controle calórico e controle insulínico. Tá? Não nessa ordem, eu acho que é um controle insulínico muito mais importante porque ele te leva naturalmente ao controle calórico pela saciedade. O que eu quero dizer com isso? Você controlar a sua insulina, tá? Então você tem uma insulina basal. Insulina é aquele hormônio que ele direciona o carboidrato. O que é direcionar? A partir do momento que você come algum carboidrato, seja ele de qualquer fonte, e ele cai no seu sangue, ele não é mais carboidrato, ele é glicose. Tá? Entrou como batata, entrou como fruta, entrou como, enfim, arroz, o que for. No seu sangue ele é glicose. E o que o seu corpo menos quer é que você tenha oscilação, ou principalmente pico de glicemia, tá? Nosso corpo ele fica seguro com 70 gramas, com 70 de glicemia até no máximo 100, tá? Ainda sem o limite alto aí, 90 e alguma coisa, vamos falar 100 para ficar redondo, 99, tá? A gente tem um sistema comandado pelo glucagon. Se esse valor começar a cair, a gente produz carboidrato, tá? O seu corpo, o seu fígado, ele transforma aminoácidos que vêm das proteínas. Essas proteínas podem ser do seu músculo ou da sua dieta, principalmente da sua dieta. Eles transformam essas proteínas em glicose e a sua glicemia sobe.
É por isso que a gente fala, você não precisa consumir carboidrato para estar vivo, para ter o mínimo necessário. Para vocês terem ideia, a gente tem mais ou menos 4 gramas de açúcar, de glicose circulante na corrente sanguínea. Tá? Esses 4 gramas o seu corpo consegue fazer através do seu fígado, através de proteínas. Tá? Então ele quer que isso não fique menos de 70, ou muito menos de 70. Algumas pessoas se sentem super bem com quase 60, 65, ok. Tá? E ele não quer que você passe de 99. E você tem um sistema comandado pela insulina para isso acontecer. Só que para subir, ele não faz isso. Existe a gliconeogênese, sim, que é essa produção de glicose, que isso pode... Por exemplo, se você treinar em jejum e medir sua glicemia depois, talvez ela esteja um pouco aumentada. A Maria Vitória falou isso ontem. Que ela vai lá, treina em jejum, mede depois está aumentado. Porque ele conseguiu fazer glicose porque era necessário. Mas a forma mais fácil de você fazer a sua glicemia subir é pela dieta. Tá? A partir do momento que você come... Você absorve aquilo que está no seu sangue e a sua glicemia sobe. E se ela sobe, ela tem que cair. Não importa o que aconteça, não importa o motivo, a sua glicemia ela não pode estar alta. É algo péssimo para o seu organismo que você tem açúcar demais na sua corrente sanguínea circulante. Porque se ela está circulando, ele está no seu cérebro, ele está no seu rim, ele está em todas as suas células. Tá? Então isso não é bom. Não é bom que você tenha muito açúcar no sangue. Então o seu corpo libera insulina e vai direcionar essa glicose para dentro do seu fígado, onde ele guarda um pouquinho, e quando você excede essa capacidade de estocar, ele vira gordura no fígado. Tá? É por isso que nós temos gordura no fígado. É porque nós colocamos uma quantidade de carboidrato que nós não conseguimos estocá-lo mais como glicogênio no fígado. Então ele vai e vira gordura. E também no músculo. Tá? Então o restante, 85% do carboidrato que você guarda no seu corpo é na sua musculatura. Então no seu músculo, ele... junta com água, né? A gente forma um glicogênio com água e aí você estoca na sua musculatura. Porém, a sua musculatura, justamente por ter água, é limitada nisso daí. Então você não consegue guardar um monte de carboidrato no seu músculo, nós seríamos seres imensos, tá? Enormes, grandes, diferente de uma bolsa d'água. Então a musculatura ela bloqueia disso, ela se fecha, tá? E aí esse açúcar fica onde? No sangue. E no sangue, eu acabei de falar, não pode ficar. Então a insulina, ela comanda enzimas para que essa glicose em excesso, ela vire gordura, tá? O que determina essa glicose? O quanto você comeu. Então aí a gente entra em caloria, tá? E o índice glicêmico, né? Se esse carboidrato, por mais que você come ele pouco, ele chegue rápido demais, a sua glicemia sobe muito rápido. Não adiantou nada. Tá? Você controlou a quantidade, mas a velocidade de absorção foi muito rápida. Então a gente olha que tipo de carboidrato vai entrar também para a gente ver isso daí, né? Que a gente olha a qualidade dele. É por isso que a low carb ela preza muito pelas raízes. As raízes ela tem uma velocidade de absorção baixa, tá? E aí a sua glicemia ela não tem pico, entenderam? Então isso é importante vocês entenderem, porque o processo de produção de gordura ele acontece principalmente quando os seus órgãos, né, seus músculos e o seu fígado não conseguem estocar mais. E aquilo tá cheio, porque você não faz atividade física e porque você consumiu carboidrato demais ou você consumiu uma quantidade de carboidrato nem tão alta assim, mas que entrou rápido demais na sua corrente sanguínea e por uma necessidade fisiológica de saúde, ele teve que regularizar a sua glicemia para baixo. E por mais que fazer gordura não seja algo bonito para sua estética, não seja algo legal para sua saúde, porque essa gordura ela tá dentro do seu fígado, ela tá no seu sangue como triglicérides, ela tá no seu abdômen, sua gordura visceral, enfim, isso é péssimo. Isso é muito melhor do que você ser uma pessoa diabética e ter açúcar demais no seu sangue. Então olha como o corpo é inteligente, tá? A longo prazo, o seu corpo ele vive muito mais anos obeso e com dislipidemias, né, alterações de taxas de gordura, do que diabético. Diabético é o fim da linha. Tá? Diabético é quando o seu corpo não consegue mais fazer esse processo funcionar. O seu corpo de tanto liberar insulina e fazer gordura e fazer toda a bagunça, né? Não é só gordura, ácido úrico, hipertensão, toda a bagunça que ele gera aí no seu corpo. Isso é necessário para te proteger. Mas chega uma hora que ele fala, ó, minha parte deu. O pâncreas fala, parei, não consigo mais liberar estudo de insulina para essa farra alimentar que você está fazendo, para mim deu. Isso é o diabetes, tá? O diabetes é quando você tem essas taxas de açúcar alto, porque você não consegue mais diminuir, porque você não consegue produzir mais insulina de tanto que você já liberou. É por isso que pessoas que têm a insulina aumentada, quando faz os exames que eu falo aqui, a curva de insulina basal, essa pessoa ela tem uma insulina aumentada, a gente fala que ela está pré-diabética, porque ela está ainda com uma glicemia tendo controle ali, engordando e mudando o triglicérides, aumentando o risco cardíaco e fazendo uma síndrome metabólica no corpo dela, mas ainda não está diabético, mas está encaminhando. Tá? Então a resistência à insulina é isso, é a pré-diabetes. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente está falando de emagrecimento. E se você quer emagrecer,
a primeira coisa que você tem que pensar é parar de engordar. Emagrecimento não é ir caminhar, não é ir correr, não é ir para academia. Tá? Parem de ligar emagrecimento a gasto de energia. Eu não estou falando que a atividade física ela não seja importante, ela é. Tá? Ela é sinônimo de saúde, ela é anti-inflamatória, ela reverte muito o quadro clínico, porém, ela é muito pequena, tá? Quanto você gasta numa caminhada? 300 calorias? Num treino de crossfit, 500 calorias? Ah, mas tem o gasto pós-treino? Tem. A gente tem o processo regenerativo de massa muscular pós-treino. Então, vamos falar aí 1.000 calorias de treino, né? Num treino, ok. 1 kg de gordura tem 7.700 calorias, tá? 7.700 calorias, 1 kg. Então, não foque em emagrecimento em exercício. Usem o exercício para acelerar o processo de emagrecimento. Pra você ter um corpo legal, uma massa muscular aumentada, um metabolismo basal mais rápido, para você, enfim, diminuir essa quantidade de carboidrato intramuscular, para você ter mais espaço para caso entre um carboidrato de uma vida social, por exemplo. Atividade física, ela é importante. Não estou falando que você não tenha que fazer, mas não dependa dela. O mais importante para o seu emagrecimento, 80% do seu emagrecimento, isso eu vejo em prática, isso tem estudos que mostram, é a sua alimentação. E a sua alimentação, você não caiam na ilusão, gente, que vocês vão comer ou beber ou comprar alguma coisa, isso vai queimar a sua gordura, não vai, tá? A nossa queima de gordura, existe um negócio, é para a nossa temperatura, tá? Corporal, 36,5 aí, e para nossa geração de energia. Energia seja para eu estar falando aqui com vocês, para eu estar sentado, para os nossos órgãos estarem funcionando, tá? Para a gente estar vivo. Isso é uma relação chamada ADP-ATP, que é energia. O seu corpo ele não vai gastar mais energia se você não está precisando de energia. Então não existe vou comer gengibre para emagrecer. Ele não vai fazer o seu corpo gastar mais calorias de forma significativa, tá? Eu vi um estudo uma vez, eu não estou confundindo, um consumo alto de gengibre no dia, ele aumentava a sua termogênese, ou seja, a sua queima calórica, em 14 calorias. 14. Uma dosagem, uma paulada de gengibre no dia. Então, se não me engano, vinha com cafeína ainda. Então, onde eu quero chegar? Aprendam a não produzir gordura. Porque simplesmente o corpo de vocês para estar vivo gasta muito, muito. Se vocês fizerem uma atividade física em cima, vocês vão gastar ainda mais. Mas não faz sentido vocês pegarem e gastarem 2.000 calorias no dia, tá? 3.000 calorias no dia se vocês estão produzindo de volta, tá? Basta entrar numa academia, o tanto de pessoa obesa que tem, né? Então não estou falando nenhum absurdo, né? Se tiver algum educador físico me assistindo, eu não estou menosprezando a educação física ou o esporte, não. Eu estou enaltecendo, tá? Façam, é importante. Mas não dependam disso para emagrecer. O seu emagrecimento ele vai vir do controle da sua insulina, de como você mexe no seu carboidrato, tá? E a quantidade que você come, porque as calorias importam. Lembra aquilo que eu falei? Você pode impactar a sua glicemia por quantidade. Quando a gente pensa em low carb, o seu nível de saciedade ele é tão alto e a qualidade dos carboidratos ela é tão boa que você controla isso duplamente com uma mesma estratégia. Então, mais saciado, você come menos refeições ao dia e você come menos quantidade. As raízes, elas são carboidratos de absorção lenta, então você não gera pico na sua glicemia. Pronto. Então, a gente controlou a nossa glicemia, a gente controlou as nossas calorias com uma estratégia low carb. Porque tem muita fibra, tem proteínas e tem carboidratos lentos. Perfeito. Beleza? Não acontece o mesmo com uma dieta tradicional de pirâmide alimentar, onde você tem alimentos de absorção muito rápida e mesmo que você controle a quantidade, a glicemia sobe muito, porque a absorção é rápida demais, né? O trigo, a farinha e tudo mais. Ah, mas eu vou comer bem menos então para controlar esse impacto na minha glicemia. Se você comer tão menos assim de alimentos que não te dão saciedade, você vai ter fome. Você vai ter que comer de hora em hora, você vai ficar compulsivo, você vai sair da mesa com fome. E aquilo tudo que a gente conversa aqui, que na prática não funciona. Tá? No papel é lindo, põe lá no software, calcula as calorias, a 1.100 calorias, divide em 6 refeições, 1.100 refeições dividido em 1.100 calorias dividido em 6 refeições não dá nada quando a pessoa vai fazer morrendo de fome, tá? Mesmo porque é uma pessoa que se ela tá obesa é porque ela come muito, ela não tem controle e ela come de forma compulsiva, tá? Porque se ela conseguisse comer pouco, ela não estava obesa, não estava acima do peso. Então, pegar pessoas, se você é uma pessoa que você quer emagrecer, está acostumada a comer de forma compulsiva, comer quantidade, está sempre saciada, não vá para a restrição calórica básica, você vai sofrer. Ah, mas eu seguro um mês. Legal, no primeiro mês você vai perder muita água, você vai perder peso mais rápido. Você vai suportar toda a pressão, né, psicológica, porque você está emagrecendo mais rápido no começo, você está motivado. Mas chega uma hora que a motivação, você não vai acordar motivado todo dia, entendeu? Principalmente quando você começar a estagnar. E aí vem o rebote, a compulsão e assim por diante, tá? Então esse é o emagrecimento. O emagrecimento é você controlar a sua insulina, a sua glicemia através da quantidade, calorias e
da qualidade do seu carboidrato. É por isso que a gente fala que a low carb, ela fica de 50 gramas a 150 gramas, tá bom? Entenderam? Vamos falar um pouquinho de ganho de massa muscular agora. Acabei de falar que quando você come o carboidrato, você tem 2 lugares para guardar ele no seu sangue. Já já eu vou falar de quando usar 50 ou 150. Deixa eu falar ganho de massa muscular, vocês vão entender. Ok, então quando a gente pensa em ganho de massa muscular, a gente pensa em 2 tipos de hipertrofia, tá? Uma chamada miofibrilar, que nada mais é a construção de fibras proteicas na sua musculatura. Para você construir um filamento proteico na sua musculatura, é porque a sua musculatura ela tem que estar precisando de um filamento proteico, porque isso gasta muita caloria tanto para ser construído quanto para ser mantido, tá? É por isso que o ganho de massa muscular e os exercícios com carga, eles aceleram o seu metabolismo e, consequentemente, aceleram o seu emagrecimento, tá? Então, não tem como você ter um ganho de massa muscular se você não tem treino, tá? Não é compatível. Então, ganhar massa muscular requer exercícios físicos que tenham sobrecarga, tá? Peso e intensidade, que gerem estresse, lesão, que você rompa, quebre os seus filamentos proteicos, a sua musculatura, que é um feixe de proteínas, que ela se rompa para ela encaixar de novo, tá? Isso gasta muita caloria, emagrece muito, precisa de proteína na dieta, e que isso aumente, que você vá criando dedos, é como se fossem crescendo dedos na minha mão, e você vai encaixando isso, tá? Essa é um tipo de hipertrofia e esse é um processo muito hormonal. É por isso que eu falo que você que está na menopausa, ou principalmente você que toma anticoncepcional, você vai ter uma dificuldade muito grande nesse processo, porque esse é um processo dependente de testosterona livre, testosterona biodisponível. Se você está na testosterona, se você está na menopausa, esses níveis podem estar diminuídos naturalmente pela idade, tá? É por isso que ao envelhecermos o nosso metabolismo diminui, porque a nossa massa muscular diminui. O que difere uma pessoa de 20 anos e de 60 anos são os hormônios sexuais, tá? É a massa muscular aumentada e diminuída. Você não está ganhando ou perdendo um órgão, tá? Que é outra coisa que gasta muita caloria. Porque se a gente pegar o nosso corpo, tem água, gordura, massa magra vital e massa magra muscular. Água e gordura não queima caloria. Então a gente pensa em massa magra vital, isso não muda ao longo da nossa vida, tá? Muda a atividade, né, de acordo com a nossa atividade, mas não é nada impactante. O que muda é a nossa massa muscular. Então quanto menos músculo você tem, menor será o seu metabolismo. É por isso que ao envelhecermos, nós perdemos músculo, porque temos quedas hormonais, sexuais, principalmente na linha de testosterona, quando se diz respeito a músculo. E aí a gente ganha gordura, né? É comum você ver as pessoas envelhecerem e ganhar uma barriguinha mesmo comendo a mesma coisa. É porque ela está com o mesmo valor calórico e as calorias de gastas, naturalmente, pelo esse metabolismo está diminuindo, baixando. Com anticoncepcional é a mesma coisa, tá? Eu vejo diariamente em consultório mulheres com 20 anos, 25 anos, seria sendo o auge da sua idade hormonal, que tomam anticoncepcional há 2, 3, 5, 10 anos e tem nessa parte de testosterona uma menopausa induzida, tá? Ah, eu sou falsa magra, eu não consigo emagrecer, meu metabolismo é lento. Sim, você tá matando o que mais queima gordura no seu corpo. Às vezes a pessoa nem treina aquilo tudo, isso já é um problema, tá? Mas ainda assim eu recebo muita gente que tem personal, investe dinheiro, tem condições, boas academias. Eu não sei o que eu faço, onde eu erro. É minha dieta e fica cada vez mais restringindo mais e cortando mais caloria e fazendo dieta maluca. Eu falo, calma, não é comer menos. Chega uma hora que não dá pra comer menos, não precisa, é gastar mais. Ah, mas eu já vou na academia todo dia. Sim, mas o seu corpo ele não gasta, porque você não tem volume muscular e não deixa ele desenvolver esse volume muscular. Eu não tô falando de ficar forte, bombada, não é isso, gente, é uma coisa natural, tá? Esses valores que eu tô falando de testosterona são coisas naturais, coisa que o seu corpo tem que ter, não que você tá fazendo ele diminuir. Tá? Então eu estou falando desse assunto porque um dos motivos do ganho de massa muscular ele é sim muito hormonal, tá? Que é esse miofibrilar de construção de proteínas. Agora pensa que essa proteína, uma bexiga, tá? Aqui em São Paulo a gente fala bexiga, lá em Minas eu sou mineiro, a gente fala balão de festa, tá? Aqueles que a gente sopra e enche, de festa de criança. Pensa que a proteína é a borracha, tá? E ela é pequenininha, né? Pensa que eu tô com uma aqui na mão e agora pensa que você vai encher ela d'água. O que ela vai acontecer? Encher, ganhar volume. Para o carboidrato ficar dentro do seu músculo, ele tem que puxar 4 ml de água a cada 1 grama de glicose para dentro do seu músculo. Então você vai enchendo a sua musculatura de água e carboidrato, tá? Água e açúcar. Então olha que interessante, pensa que esse filamento de proteína que eu falei que você perde treinando e os seus hormônios reconstrói e eles vão construindo mais, são várias bexigas que eu tô segurando na minha mão, né? Então hoje eu tô com uma, eu vou treino, amanhã tenho 2, tenho 3, tenho 4, e agora eu vou encher cada uma d'água. Eu posso ter 5 bexigas aqui que elas são pequenininhas, mas se eu encher elas d'água, elas crescem. Essa é a ideia.
tá? Hipertrofia sarcoplasmática, você só consegue com carboidrato. Tá? Você consegue volume aumentado com carboidrato. Por isso que quando você entra numa academia e vê pessoas que treinam bem e comem bem, elas são, não vou falar inchadas, mas elas são aumentadas, tá? Porque elas têm mais proteínas e elas têm mais carboidrato dentro do músculo. Ah, então você quer dizer que pra gente hipertrofiar eu tenho que ter carboidrato? Não, tá? Eu consigo hipertrofiar em dieta carnívora? Sim. Eu consigo hipertrofiar em dieta cetogênica? Sim. Por quê? Porque você precisa ter proteína na dieta, você precisa ter lesão muscular, que é treino, e você precisa ter hormônio. Pronto, o primeiro motivo da hipertrofia você já tem. Tá? Outra coisa, tá? Eu esqueci de falar. Para nós termos uma hipertrofia acelerada, aumentada, você tem que ter um volume calórico maior na dieta. Então não adianta você comer pouquinho, porque esse pouquinho, o seu corpo tem mais coisa para fazer, não só músculo. Então ele não vai dar prioridade a construir músculo e deixar o seu metabolismo vital morrer, tá? Então você tem que comer mais quantidade, mas é possível sim ganhar massa muscular sem carboidrato. Porém, quando você coloca o carboidrato, você acelera muito o processo. Por quê? Primeiro que você está colocando mais glicose e água, chamado glicogênio, dentro dele. E segundo ponto, importantíssimo, que isso pouca gente sabe. A insulina, ela é um hormônio hipertrófico, ela é um hormônio de anabolismo, ela é um hormônio de crescimento, tá? Ela faz gordura crescer, mas ela faz músculo crescer também. Isso que eu falei, que eu estava falando agora, sobre esse filamento proteico, essa fibra de proteína que a testosterona aumenta, a insulina, ela consegue aumentar também. Dentro do nosso músculo, a gente tem uma proteína chamada mTOR, tá? mTOR é o que faz as coisas crescerem dentro da gente. Então, quando a gente quer fazer algo crescer, a gente estimula essa proteína. O que estimula essa proteína a crescer? Testosterona, tá? IGF-1. IGF-1 é um metabólito do GH, outro hormônio que a gente tem, tá? Então, testosterona é um hormônio, GH e IGF-1 hormônio. Leucina, tá? Leucina é um aminoácido que tem bastante em alimentos, proteínas de origem animal. Então, a leucina, ela estimula muito esse mTOR a desenvolver. É por isso que dietas para ganho de massa muscular são proteicas. Porém, a insulina, ela estimula esse mTOR de 3 a 4 vezes mais que a leucina. Eu vou dar um exemplo bem chulo, mas para vocês entenderem. Se você treinar e você for comer um fast food cheio de açúcar, cheio de tranqueira, você vai estar estimulando tanto a sua insulina a subir que a sua massa muscular, ela vai ser estimulada a crescer. Lógico que você está fazendo isso de uma forma exagerada, errada, suja, né, com alimentação errada, você vai engordar muito. Você não vai só crescer, não vai só ganhar massa muscular. Quis dar um exemplo para mostrar como a insulina estimula bem, esse mTOR, crescimento de massa muscular. Onde eu quero chegar? Se você quer um ganho de massa muscular, não estou falando de fisiculturismo, tá? É importante para cetogênica, para corrida. Agora, para quem faz uma musculação, um crossfit e tem interesse na parte de performance, de ganho de massa muscular, alguma coisa do tipo, não há necessidade de ser uma dieta tão baixa em carboidrato, tá? Ela pode ter um pouco, contanto que ela seja uma pessoa saudável, que ela não seja uma pessoa resistente à insulina, que ela consuma bons carboidratos e que ela saiba o quanto ela quer consumir, tá? Viram como o carboidrato ele pode te levar do céu ao inferno, tá? Carboidrato não é de tudo ruim. Carboidrato de tudo ruim é açúcar, é trigo, é besteira. Isso é ruim, tire isso da sua vida. Isso não presta. Ou consuma esporadicamente, não consuma isso de rotina. Não precisa ter esses alimentos diariamente. Vai comemorar, vai sair, é uma coisa atípica. Ok, tá? 99,9% das pessoas fazem isso. Eu faço, é normal. Tem as exceções, mas de regra, carboidratos bons, tá? Beleza. Carboidrato pode fazer você emagrecer, controlando ele para baixo. Carboidrato pode fazer você ganhar massa muscular e você, extrapolando esse limite de ganho de massa muscular, você vai engordar, tá? Então, todo carboidrato que não vira músculo, ele vira gordura. Estão entendendo até agora? Tô falando muito rápido, tô conseguindo... Travou, né? Deu uma pausa aqui, eu vi que pausou, e aí por isso que eu até tomei uma água, porque apareceu pra mim que pausou, mas já voltou. Beleza? Legal, então vamos lá. Tentando falar bem devagarinho, bem explicado, pra vocês não se perderem. Bom, falamos de emagrecimento, tá? Controle de carboidrato, controle de caloria. Falamos de aumento de massa muscular. E aí a gente está falando de aumentar o consumo de carboidrato, pode ajudar. Ah, mas como eu sei? Tá? É isso que eu estou sugerindo aqui. Se você é uma pessoa que você quer emagrecer, se você é uma pessoa que você está pré-diabética, você está com seus exames ruins, você
você tá obesa, sobrepeso, a sua prioridade de tudo é emagrecimento. Ah, mas eu treino. Tá, mas eu tô 10, 15 quilos acima do peso, eu não tenho que me preocupar com a minha massa muscular agora. Eu quero emagrecer, eu tô doente, eu tô tomando remédio pra pressão, eu tô tomando remédio pra ácido úrico, eu tô tomando remédio pra colesterol, eu tô tomando remédio pra triglicérides. Tô mal, tá? 50 gramas de carboidrato. Mas não quero fazer uma cetogênica. A cetogênica é uma dieta que eu não consigo, porque a cetogênica ela pede que eu não quebre nunca. Enfim, eu não gosto da dieta cetogênica por N motivos. Eu como uma fruta e eu saio da cetose, por exemplo, e de vez em quando eu como uma fruta. Com a diferença também, preciso de falar, a cetogênica ela não aceita furo, tá? Vocês demoram 3, 4, 5 dias para entrar em cetose e um consumo de carboidrato, vocês saem do processo. A cetogênica é algo que você entra e fica, pelo menos por algumas semanas. A low carb, ela não tem essa obrigatoriedade. Você oscila, se você consumir 50 gramas hoje, 70 amanhã, beleza, tá tudo certo, tá? Então, por isso muitas pessoas não gostam da cetogênica. Ela emagrece mais? Sim, muito mais, tá? Ela é o melhor método para gordura no fígado? É. Ela é o melhor método para diabético, para pré-diabético? É. Não tem nada que chega nela em doença metabólica, em emagrecimento, em doença neurológica, as cetogênicas terapêuticas. Ela ia falar um palavrão, ela é diferente, tá? Mas eu não gosto, eu não quero, por algum motivo, eu não quero. Ok, vai para low carb, 50 gramas. 50, 55, 60... Aí cai para 40, para 50 e você vai fazendo isso ao longo do seu dia. Você vai ter um emagrecimento tão bom quanto. Em um mês, qual que tira mais? A cetogênica ou a low carb? A cetogênica. Em um ano, muito igual. A longo prazo, elas se mostram resultados de emagrecimento muito iguais. Tá? A curto prazo, a cetogênica, pau. Tá? Ela é diferente. Mas como eu sei o que é 50 gramas? Simples, você precisa ter primeiro noção de quais são os carboidratos que entram. Baixe minha lista de compras, tá tudo aí bonitinho. Coloco quais são os vegetais que são cetogênicos, quais vegetais são low carb. Então tem uma listinha, tá? Link da minha bio, tem o Linktree, tem lá download grátis, lista de compras, baixa. Tá lá de presente para vocês. Mas eu quero outras formas de ver isso. Fat Secret, um aplicativo, você coloca lá quanto você comeu, ele te dá na refeição e no dia quanto tem de carboidrato. MyFitnessPalm, baixa o aplicativo, aplicativos grátis, tá? Coloca lá, ele também vai dar. Lembrando que quando a gente fala de carboidrato, gente, carboidrato líquido, carboidrato total, né? Então 50 gramas de carboidrato, 10 de fibra, 50 menos 10, 40 gramas de carboidrato líquido, é o carboidrato líquido que importa. Então quando vocês forem ver, tanto para cetogênica, quanto para low carb, quanto para qualquer coisa dentro de um aplicativo, olha o carboidrato líquido, tá? Existem tabelas, existe uma tabela chamada TACO, tá? Tem todos os alimentos com carboidratos, enfim. Pesquisar um pouquinho, tá? Quando vocês vão em consulta comigo, eu faço essa conta, né? E hoje eu já faço de cabeça, usei muito software, usei planilha de Excel, hoje eu consigo falar de cabeça, olhar e falar, tem tanto, tem X, tem isso, tem aquilo. Mas vocês vão pegando isso, tá? Vocês vão lá, vê, pesa mais ou menos ali quanto tem, olha no aplicativo, vocês vão tendo ideia, vai tendo ideia. Com uma semana de tanto olhar pro seu prato e, querendo ou não, a gente come a mesma coisa. Tá? Cada um tem suas preferências e come basicamente 90% a mesma coisa. Então você já começa a pegar com o hábito isso daí. Então você fica ali na casa de 50 gramas, você quer emagrecer. Eu quero emagrecer, mas eu não quero emagrecer tão rápido. Hoje já faltam 2, 3 quilinhos, não é uma coisa tão absurda. Eu tô treinando, eu vou na musculação, eu faço um personal, ele judia. Acho que dá pra eu bater uns 100 gramas, entendeu? Beleza, fica na casa de 100 gramas. Você quer uma manutenção de peso? Você quer uma perda de peso mais lenta, dando prioridade aos seus treinos? 100 gramas de carboidrato. Hoje eu não treinei. Hoje você faz 50. Amanhã eu vou treinar. Amanhã você faz 100. Entendeu? Como é que pode funcionar? Ela pode oscilar dentro da semana. E se você quer realmente ganhar massa muscular, se você quer treinar pesado, se você não quer emagrecer, você não está preocupado em emagrecimento, mas você quer ter bons carboidratos na sua dieta, carboidrato limpo, mas você quer uma quantidade de carboidrato que não sobre, né, que não corra o risco de virar gordura, mas você é uma pessoa saudável, tá tudo bem, você não tem um problema de saúde, um problema de exame, perfeito. 150 gramas, 130, o treino de perna, ele é mais pesado, o personal judia, eu pego firme, 150, 140, 150 gramas de carboidrato naquele dia, entendeu? Pronto. Vocês conseguem, mas tem um dia aqui que eu não vou treinar, 50 gramas. Vocês conseguem, dentro da low carb, remanejar esse carboidrato para menos ou para mais,
de acordo, primeiro de tudo, com seu objetivo e seu estado atual. Tá? Se você, de novo, se você quer emagrecimento como primordial, se você está doente metabolicamente, glicemia, colesterol e tudo mais, é 50. Não importa se você treina, você está doente, é 50. Tem que emagrecer, você tem que ficar saudável primeiro. Senão não adianta você pôr 150, a sua musculatura vai falar, não quero, 150 virou gordura, entendeu? Então, 50. Tá melhor? Tá evoluindo? 100, podem chegar até 150, beleza. É por isso que eu quis mostrar essa live para vocês, que a low carb, ela pode ser uma dieta restritiva sim, e quando vocês colocarem lá no aplicativo 50 gramas é pouco, mas se você coloca um 150, você não precisa tirar fruta, você não precisa tirar raiz. É por isso que eu falo, as pessoas falam, low carb não pode fruta, pode isso. Pode. Agora, quem é você? Você pode? A low carb pode, mas você pode? Você sabe se você pode ou não? Né? Você sabe pra que você quer esse carboidrato? Ah, porque é gostoso. Tá bom, mas só porque é gostoso ele pode virar gordura, se você não tiver um motivo real para isso, tá? Que é treino. O carboidrato ele tem um custo, o custo dele é alto, o preço dele é alto. Treino, é musculatura e assim por diante. Tá? Então o objetivo dessa live é mostrar como a gente emagrece, como é que a insulina e as calorias estão de um lado, como você faz músculo, como os hormônios e as calorias estão do outro, e como o carboidrato ele pode transitar se você quer uma coisa ou se você quer outra, entendeu? Estão entendendo? Tô vendo que vocês estão falando bastante aí. Acho que eu falei tudo, tá? Eu queria passar essa mensagem para vocês. Que o carboidrato natural, ele não é de todo ruim. Uma pessoa, ela não fica doente, ela não fica diabética porque ela tá comendo fruta demais. Ela não fica diabética porque ela tá comendo batata doce demais. Ela não fica obesa porque ela tá comendo inhame demais. Não se enganem, tá? Não se iludam. Ah, eu não tô emagrecendo porque eu tô comendo banana. Não, tá? Agora, se você é uma pessoa que você comeu açúcar a vida inteira, pão a vida inteira e bebe cerveja e tá com o seu metabolismo todo bagunçado, aí sim, esse carboidrato natural, ele é interessante com que você tire, tá? Eu não tô falando que uma banana vai começar um problema de saúde em você, mas se você já tem um problema de saúde, tire a banana. A banana, pra vocês terem ideia, 100 gramas de banana, uma banana tem mais ou menos 100 gramas, vai te dar, dependendo da banana, 25 gramas de açúcar, tá? 20, 25, pode chegando até 30, então média 25. Você tem 50 gramas por dia, você vai gastar metade de 50% disso com uma banana? Pode, tá? Só que você vai ver que os outros itens tem 3, tem 4, tem 6, tem 2, tudo tem. Tudo que é de origem vegetal tem, o animal não, o vegetal tem. Então quando você for somar tudo, vai estourar, entendeu? É isso que vocês têm que aprender a remanejar. É para isso que eu faço tanto curso aqui, lives e tudo mais. Porque, pô, é legal. O cara quer marcar uma consulta com você. Beleza. Eu vou lá, vou ver o seu exame, eu vejo sua impedância, pego o seu treino. De cabeça já calculo, faz isso. Vai dar certo, eu garanto que vai. Só que vocês têm que aprender a fazer isso. Eu falo isso muito aqui. Para quem não me conhece, eu falo... E sou nutricionista, vivo disso, é minha profissão, tá? É o meu ganha-pão. Não dependa de nutricionista para comer. Vocês comem todos os dias... Todo dia, várias vezes ao dia. E a alimentação de vocês, ela está atrelada à sua saúde. Vocês não podem depender de uma pessoa para acertar algo que você faz todo dia referente à sua saúde. Você tem que aprender, tá? Estudem, tá? Estudem isso de como remanejar os carboidratos. É simples. Essa live vai ficar salva, tá? Fiquem tranquilos. Porque vocês têm que aprender, pelo menos ter uma noção. É claro, você não tem que virar nutricionista, você não tem que dominar o que o nutricionista domina, né? Às vezes você quer um objetivo diferente, você é um quadro onde você é atleta, ok, o profissional ele vai saber os detalhes, mas 80% é com você. Porque sua vida ela não é igual todos os dias. Você tem que ter autonomia, você tem que saber se você está num resort, pô, hoje eu vou treinar, hoje eu quero fazer isso, hoje meu café da manhã tem essas opções, eu vou fazer aqui, pá. Não vai ser preciso, mas você tem uma noção. Tem uma noção do que fazer. A gente está em quarentena. A sua academia provavelmente está fechada. E aí? E aquela dieta que o seu Nutri passou, cheia de tapioca, cheia de aveia? Como é que você faz agora? Você faz ela para ficar sentada, para ficar em home office no computador? Ou você vai lá, pô, deixa eu dar uma segurada aqui, colocar meus 50 gramas, deixa eu calcular, deixa eu ver o que entra, pronto. Adequei, entendeu? Então vocês têm que ficar ligados a isso. E lembrando um detalhe que eu esqueci, falando de carboidrato, 2 coisas que eu falo aqui pra vocês que vocês têm que ter controle. Quanto mais carboidrato você consome, menos gordura você tem que ter. Carboidrato e gordura nunca na mesma refeição. No mesmo dia, ok. Você pode fazer um almoço com carboidrato e um jantar sem carboidrato com gordura. Você pode comer uma picanha com salada à noite, mas você não pode comer uma picanha com mandioca no almoço, entendeu? Na refeição não tenha.
Então, quanto mais você sobe o seu carboidrato, menos gordura você tem que colocar. E quanto mais você sobe o seu carboidrato, você tem que fracionar. Eu vou colocar 150 gramas de carboidrato no meu dia. Pra vocês terem ideia, vamos falar de mandioca, a gente estava falando, 100 gramas de mandioca te dá 30 gramas de carboidrato. Então, você vai comer aí 500 gramas de mandioca num dia, se você quer 150 gramas. Não, um pouquinho menos vai ter os outros alimentos. Vamos colocar 350 gramas de mandioca num dia. Você não vai comer 350 gramas de uma vez. A glicemia ela vai explodir. Ela vai chegar... Por que ela vai explodir? A quantidade de uma refeição só é enorme. Isso chama carga glicêmica. Mas se você esteja com um alimento que o índice glicêmico dele é baixo, o índice glicêmico é uma relação para 100 gramas. Porém, você está colocando 350, 400 gramas. O que a sua glicemia vai fazer? Puf, explodir. Não adiantou nada. Era a mesma coisa que ter comido 100 gramas de arroz branco, pão. Entendeu? Então, mesmo porque a quantidade, né, gente? Vamos combinar, isso vai ficar um pratão que você vai ficar empazinado. Então, sempre que você vai para carboidratos maiores, você fraciona. 2, 3, 150 gramas, 3, 4 refeições. 100 gramas, 2 a 3 refeições. 50 gramas, 1 a 2 refeições. Pronto, tá? Você consegue dividir isso certinho de forma que você tenha saciedade, de forma que você controle a sua glicemia e assim por diante, entendeu? Simples, né? Parece. E tá? É que vocês têm que ler um pouquinho mais. E quando vocês pegam a manha, o jeito, eu dou exemplo, às vezes, no consultório, né? Às vezes as pessoas não têm noção. Fala, mas quanto que é 50 gramas disso? Eu pego um objeto do meu lado e falo, isso aqui. Por quê? Porque, eu faço isso todo dia? Não. Mas uma semaninha que você faz, uma semaninha que você controla ali, pronto, você aprendeu, entendeu? E aí você consegue... Você tem que ter controle do seu corpo. Se você quer chegar na sua melhor versão, se você quer chegar onde você quer, você tem que ser autossuficiente. Você adquire conhecimento. Se vocês vão ao nutricionista, pergunta pra ele, por que você está fazendo isso? Por que é assim? Você não quer ser o chato, você quer aprender. Que é importante você aprender. E aí você consegue mexer no seu dia conforme a situação. Entendeu? Beleza? Resumo da live. Vamos lá, 5 minutinhos e eu vou ler umas dúvidas de vocês. A gente falou como é que o controle de carboidrato ele mexe na sua insulina. Falou como é que a qualidade desse carboidrato ele interfere na sua glicemia. Então você consegue controlar a sua glicemia tanto pela quantidade, pela qualidade, tá? É por isso que a gente opta por carboidratos bons, que é o que a low carb aceita. A lista de compras, eu direciono isso daí, tá? Tá lá bonitinho quais que entram. E o carboidrato ele pode te levar ao emagrecimento, porque você diminui o carboidrato, você diminui as calorias de carboidrato, você diminui a sua insulina, controla a sua glicemia. Consequentemente, proteína sobe, né? Aquela regrinha. Outra regrinha que vocês conseguem ver no aplicativo. Emagrecimento. Quero 50 gramas para emagrecer. Eu não quero ganho de massa muscular, eu quero emagrecimento de 50 gramas. Carboidrato mais gordura, soma os dois em gramas, né? Consumir 50 gramas de carboidrato, consumir 30 gramas de gordura. 50 mais 30, 80. Você tem que consumir mais de 80 gramas de proteína no seu dia. Beleza? Pegou? Então vamos lá. Então a sua proteína está aumentada, você vai ter saciedade, controle calórico, menos refeições, jejum natural. Emagreceu. Começou a treinar forte, já está no seu peso, quer perder menos, quer perder devagar, quer perder pouco, quer ganhar massa muscular, você é uma pessoa que treina musculação, treinos de força, intensos, crossfit e tal, joga esse carboidrato para cima nos dias de treino mais forte, tá? 100 gramas, 120, 130, tá? Hoje eu não vou treinar, diminui de novo. E assim você tem controle da sua dieta, tá? Do seu corpo. Da mesma forma que você não pode depender de um exercício para ter resultado, para emagrecimento, mas é ótimo que você o faça, tá? Da mesma forma, não dependam de um nutricionista, mas é ótimo que vocês adquiram conhecimento através dele, ou através do Instagram, da live e assim por diante. Aprendam. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E acho que eu consegui explicar tudo de uma forma simples e direta aí, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem, tá?